Seguir a análise neste CNN Top Story, como referi, temos vários convidados para aprofundar todos os alertas que são deixados pelo relatório do Conselho Nacional de Educação. O professor Paulo Prudêncio e também o professor João Teixeira Lopes estão connosco aqui na CNN Portugal. Muito bom dia a ambos e obrigado pela presença. Paulo Prudêncio, outro dos tópicos que se levanta neste relatório tem a ver com a taxa elevada de escolarização. É realmente uma evolução grande em relação, por exemplo, ao período pré-25 de Abril ou até ao início dos anos 80, mas a verdade é que o relatório aponta déficits de competências em várias áreas. E estou a citar. Tem exatamente esta ideia? Que déficits de competências podem ser estes? Qual é a sua leitura? Olá, muito bom dia, muito obrigado e cumprimentos aos dois. Eu estive convosco aqui na sexta-feira e eu estava a consultar o relatório, ele só foi público à meia-noite e parecia que eu não conhecia o relatório, ok? Portanto, digamos que eu penso que vocês têm estado a sublinhar os tópicos, está a fazer muito bem esse trabalho, estão a fazê-lo muito bem, a sublinhar bem os tópicos essenciais. Parece-me que eu gostava de começar por um aspecto positivo, mas precisá-lo no tempo, ou seja, os resultados em educação conhecem-se bem 20 anos após a aplicação das políticas e, como já foi sublinhado, o relatório começa com um aspecto muito positivo e que estava a referir, que tem a ver com os 50 anos da democracia, ou seja, nós até à mudança de milénio fizemos uns progressos notáveis na escolarização, na escolarização de jovens adultos e temos que precisar que nessa altura, quando mudámos de milénio, nós tínhamos uma percentagem do PIB para a educação, estava perto dos 7%, 6,7%. O que é que aconteceu nestes últimos 20 anos? Houve uma curva descendente na percentagem do PIB que vai já aponta para 3,7, mas há economistas que dizem que a percentagem do PIB na educação está em 2,9. Nós estamos a olhar para os indicadores do relatório e cruzando com outros estudos, porque há muitos estudos, há muita estatística em educação, há muitos estudos de instituições internacionais, quer da OCDE, quer da Comissão Europeia, e nós o que estamos a perceber é que em Portugal, e este relatório também é preciso, e vocês têm estado a referir, há uma queda das aprendizagens, não tem só a ver com este recente, tem 4, 5 anos, recente fluxo migratório, há uma queda nas aprendizagens. Os estudos também nos dizem que isso até é surpreendente e até nos deve preocupar, que até a própria OCDE no Education at a Glance em 2016, que diz que em Portugal reina a indisciplina nas salas de aula. Portugal é o país da OCDE onde os professores demoram mais tempo para começar uma aula. Repare também que eu gostava de que nós, por vezes, nós somos muito bons a fazer diagnósticos, mas depois não somos consequentes. O que é que aconteceu nestes últimos década e meia para nós estarmos neste domínio? Todos estamos recordados que ali a meio da primeira década do milénio, os governos decidiram fazer um choque de gestão no sistema escolar, um choque de gestão na organização do Ministério da Educação e na gestão das escolas. Muito bem. E criaram órgãos como o Conselho das Escolas, que é um conselho de diretores, e aplicaram-se umas novas políticas de gestão. O que nós estamos a observar é, até para além destes indicadores negativos que estivemos agora a sublinhar, é uma gestão caótica dos dados. Portanto, nós em Portugal, aliás, o Presidente do Conselho Nacional de Educação está a dizer que tem alguma dificuldade em falar sobre os dados, porque os dados são muito pouco rigorosos. Também o Ministro da Educação ontem acabou por dizer que, veja bem, em Portugal, apesar de serem, a gestão dos dados é tão caótica que os dados curriculares dos professores são lançados em várias plataformas e não existe uma base de dados onde se saiba quais professores não se sabe quantos professores existem,
não se sabem quantos assistentes operacionais existem, não se sabe quanto é que se vai pagar em salários. Deixe-me só trazer também o João Teixeira Lopes aqui à conversa, até porque há outro ponto que me parece importante, muito rapidamente olhar, que tem a ver com as retenções e desistências nos filhos de estrangeiros que chegam ao país. Mostra, João Teixeira Lopes, que temos aqui alguma dificuldade também na integração destes alunos e depois verifica-se este problema? Muito bom dia também a ambos. Temos, sem dúvida, um problema de integração que não é só na escola. Convém que nós tenhamos em conta que a escola não é uma ilha isolada e, por isso mesmo, os problemas de integração da população estrangeira ocorrem no trabalho, ocorrem na habitação, ocorrem no reconhecimento social em geral e ocorrem também na escola. Mas a escola deveria ser um local de combate a esse tipo de situações. E com escolas com poucos recursos como as nossas, de facto, ainda agora mesmo foi referido que o investimento em educação tem vindo a cair em Portugal, isto é, há este paradoxo, por um lado nós temos a mais alta taxa de escolarização de sempre, temos a célebre geração mais instruída de sempre, mas isso pode não significar necessariamente, por termos mais pessoas instruídas ou com mais diplomas, que estejamos a ganhar a batalha da democratização escolar ou da mobilidade social ou até da aquisição de competências. E para isso nós temos que ver a escola no resto da sociedade e temos que ver o problema da imigração em geral. Portanto, sim, há aqui um problema gravíssimo que mostra que a escola continua a ser altamente seletiva. Isto é, quem é que é penalizado pela escola ainda? Isto é um problema de há décadas, a escola como reprodutora de desigualdades, os mais pobres e dentro dos mais pobres os imigrantes e, em particular, também os rapazes. Portanto, imigrantes, pobres, rapazes, são os esquecidos do sistema educativo em Portugal e era fundamental ter um olhar sobre isso. Paulo Prudêncio, deixe-me trazer também aqui uma questão que tem a ver com o déficit de diplomados que este relatório aponta em áreas específicas, as questões relacionadas com a ciência, com a tecnologia, com a matemática, a engenharia. Diz o relatório que são áreas onde há muita procura até do mercado de trabalho, mas há uma dificuldade em ter os formados suficientes. Esta é também uma preocupação, a formação superior dos alunos portugueses? Sim, claro, sinceramente o relatório levanta essa questão, mas eu não tenho, mas depois não apresenta dados. Isto sem dados e sem factos é um pouco difícil, é difícil de ter uma opinião. Francamente, em relação ao ensino superior e conjugando com uma questão que foi referida antes da falta grave e estrutural de professores, eu penso que como também há o mesmo problema no ensino superior, eu conversando com os professores das universidades que fazem formação inicial de professores, o que se está a perceber é que os professores que estão a fazer formação inicial também já são poucos e já estão avançados na idade e estão perto da reforma, e como não há renovação, e para além disso eles também, reparo, entraram agora 4.000 professores ou candidatos a professores, entraram no exercício pessoas com habilitação própria, que não têm qualquer problema, isto sempre foi assim no sistema, entraram com habilitação própria e não passaram pelos cursos de formação de professores. O que se pensa é que agora vão fazer a profissionalização nas universidades. Ora, com quem é que vão fazer a profissionalização se não há professores, se não vai haver professores? Eu, francamente, há bocado referi, eu julgo que é fundamental regressar. Nós, em educação, é muito difícil fazer estudos empíricos, desde logo porque nós não conseguimos agarrar numa amostra de alunos, aplicar umas políticas e depois a essa mesma amostra passar a aplicar outras políticas e ver quais é que resultam. Mas há muitos estudos, há muitas estatísticas, e o que é consensual em educação é que cerca de 20 anos após a aplicação das políticas, nós vemos os resultados. E os nossos indicadores, como eu referi há pouco, e como vocês têm estado a referir, estão sempre a descer. Em relação à falta de estrutural de professores, ao problema da atratividade, alguma coisa tem que mudar. O que se fez naquele choque de gestão que eu referi há cerca de década e meia, nós não podemos querer, como dizia o Lampedusa,
mudar para que fique tudo exatamente na Mudar mesma. para que fique tudo na mesma. Nós, Paulo Prudêncio, em- deixe mais uma vez trazer João Teixeira Lopes, porque esse é um ponto importante que tem a ver com as questões dos docentes e que nós acompanhamos também já há muitos anos aqui em Portugal. Mas, João Teixeira Lopes, há pouco falávamos desse desempenho mais baixo, vamos dizer assim, dos alunos que estão nos meios mais desfavorecidos. É uma questão que, claro, demora muito tempo a resolver. Houve uma evolução clara no pós-25 de Abril, mas pergunto se na sua leitura já podíamos estar muito mais à frente, podia ter sido feito muito mais no sentido de menorizar e esbater estas dificuldades. Sim, sem dúvida, podíamos ter avançado muito mais. Se nós olharmos hoje, por exemplo, para as taxas de abandono, verificamos que elas são muitíssimo menores. Há aí um progresso enorme. Mas atenção, o facto de os estudantes não abandonarem o sistema de ensino, até porque ele é obrigatório, Sim, claro, não é? sim. Porque há, digamos, uma obrigação, são obrigados a permanecer durante 12 anos no sistema de ensino, não significa necessariamente que eles estejam a ter sucesso. É preciso que nós sejamos capazes de medir, de criar indicadores para medir o que é realmente o sucesso escolar. Será que o sucesso escolar é só manter-se até ao final dos 12 anos e ir passando às várias disciplinas? Ou será que devemos incluir do sucesso as tais competências, a tal, Claro. a Sim, tal há duas possibilidade de dimensões, entrar no mercado de trabalho, em segmentos mais qualificados? Isso também é importante. E aí o mercado de trabalho também tem um papel a desempenhar, porque muitas vezes nós formamos jovens que não têm depois, a nível do mercado de trabalho, o necessário reconhecimento daquilo que foi a sua formação. Pelo menos Isso do ponto de vista desmotiva de os próprios remuneração, jovens, não é? Exatamente. Isso pode acontecer. Ou seja, o mercado de trabalho, por vezes, os jovens até vão adquirindo competências, até vão adquirindo disposições, até vão adquirindo saberes fazeres, que depois no mercado de trabalho não são devidamente exercitados, porque as tarefas são rotineiras, são mal pagas, são desqualificadas e desqualificantes, são muito pouco inovadoras, muito pouco criativas, e isso leva a que a própria população juvenil vá perdendo alguma da capacidade que foi adquirindo ao longo do sistema de ensino. E, por outro lado, eu acho que nós não devemos desperdiçar o que é feito de bom. Mas não somos capazes de detectar, de identificar e depois de transpor aquilo que de muito bom algumas escolas vão fazendo. E nós temos instrumentos para isso. As cartas educativas que as autarquias são obrigadas a fazer e que vão... e onde se vai detectando muito de extraordinário que as escolas têm sido capazes de fazer, nomeadamente aquelas escolas que têm uma população estudantil, vamos considerar difícil, onde há mais pessoas de meios sociais desfavorecidos, onde há mais pessoas de origem estrangeira. Essas escolas, todavia, conseguem dar a volta. É preciso aprender com elas, com essas escolas muito resistentes, muito capazes de criar soluções inovadoras, que multiplicam os clubes educativos, que renovam os métodos de aprendizagem, que apostam em novas pedagogias, que fazem uma relação com o mundo lá fora, nomeadamente com uma adaptação inteligente e crítica do ciberespaço e das redes sociais. Há muita coisa que é feita e que é totalmente desperdiçada. E por isso eu também fazia um apelo para que essas boas práticas fossem rapidamente elencadas e transpostas com as necessárias adaptações e traduções para outras escolas e para outros territórios. É um ponto extremamente importante. Paulo Prudêncio e João Teixeira Lopes, muito obrigado pela vossa presença aqui no CNN Top Story. Um bom dia a ambos.